bem? Aqui é o professor Jean Domingues do SET Niterói, professor de Teoria e Técnica Profissional. Eu vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre o procedimento operacional padrão para viagens rodoviárias, que é o carro forte do turismo nacional, né? Quem aqui nunca fez uma excursão, seja bate e volta até uma cidadezinha próxima ou uma viagem um pouquinho mais longa, a gente sabe que o básico do nosso trabalho é a viagem rodoviária. Então, primeiramente quero trabalhar com vocês usando o principal instrumento do nosso trabalho para uma viagem rodoviária, que é o ônibus. O ônibus ele tem que ser bem escolhido, o ônibus ele tem que ser um ônibus de categoria turística. Por essa razão que eu coloquei esse modelo aqui, esse desenho desse modelo de um ônibus, que não é um ônibus apropriado para o nosso trabalho. Ele apresenta o modelo antigo, as janelas já automaticamente elas abrem, então é, os ônibus de turismo atualmente eles possuem janelas panorâmicas para que todos possam apreciar a viagem. Então eu coloquei esse modelo aqui apenas para fazer esse aviso para vocês, tá? Especialmente para os alunos que fazem excursões, que são agentes de turismo também, agentes de viagens também. Muito cuidado ao alugar o ônibus, sempre dê preferência a um ônibus de categoria turística, a empresas de ônibus que possuem frota, que possuem ônibus novos. Porque um ônibus novo, um ônibus bem apresentado, ele agrada o cliente e a chance dele vir a quebrar durante a viagem é pequena. E se isso ocorrer, uma empresa que tem frota vai poder te auxiliar, tá? Mas além do ônibus, tem um item muito importante que tem que ser sempre vistoriado pelo guia e também pelos agentes de viagem, que é a documentação, que é o DOC, a documentação. Essa documentação, ela vem com... são alguns itens que vocês têm que prestar atenção, como por exemplo, a lista de passageiros. A agência te chama para fazer um trabalho, te dá a lista de passageiros. A lista de passageiros, ela condiz com a capacidade do ônibus. Eu não posso ter uma lista de passageiros com 80 passageiros, tô exagerando, tá, gente? 80 passageiros para um ônibus de 46. Ah, professor, mas se for um monte de criança de colo, beleza. Mas aí que está a questão, por isso tem que haver essa verificação. Uma boa lista de passageiros, ela pode vir também com alguns itens, além do nome completo do cliente e a sua identificação, pode vir a data de nascimento. Essa data de nascimento é muito importante, porque você pode saber quem ultrapassou uma certa idade para ter o que? A gratuidade em alguns ingressos, em alguns lugares que vão ser visitados. Então, muito importante você verificar essa lista de passageiros. Outro documento importante também é a ordem de serviço, é a OS. Na ordem de serviço vai dizer para você da onde o ônibus vai sair, quer dizer, os pontos de embarque, os pontos de desembarque, o hotel que você vai ficar, os atrativos que vão ser visitados, o nome da empresa de ônibus, a placa do ônibus, o nome do motorista, o contato do motorista. Por isso que é importante que essa documentação seja verificada dias antes, ou no mínimo um dia antes da viagem, para você poder ter total conforto, total segurança. Outro item também, outro procedimento que vocês devem adotar é a verificação do ônibus. A verificação do ônibus aqui é muito importante porque eu sempre falo para meus alunos que nós temos dois tipos de verificação. Temos a verificação externa e a interna. O que seria a verificação externa? O ônibus ele está limpo? Tem alguma coisa quebrada do lado de fora, alguma coisa amassada? O para-brisa tá ok? Alguma lâmpada, algum farol está quebrado? Então é interessante verificar isso. A empresa que foi contratada é a mesma, porque é muito comum às vezes você contratar ônibus como empresa e quando na hora vem um ônibus de uma outra empresa, porque a outra empresa tem parceria com a empresa que você contratou. Isso às vezes causa determinados desconfortos. Então é bom você fazer essa verificação externa primeiro. E depois a verificação interna. O que seria a verificação interna? É verificar, por exemplo, é você chegar, se apresentar ao motorista, dar um bom dia para ele, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar o nome dele, pegar o contato, ver se está tudo ok.
ver se o ônibus, se o toalete possui banho, se o toalete possui papel higiênico, se a descarga está funcionando, se o ar-condicionado está ok, se as poltronas estão ok também, com cinto de segurança, se o cheiro do ônibus está bom, tá? Ninguém quer viajar com um ônibus com cheiro ruim. Se o salão do ônibus, que é o famoso corredor, se ele está limpo também. É nesse momento também que você aproveita para repassar ao motorista os itens que vão ser feitos durante a viagem, como por exemplo, questão de parada técnica, onde vai ser, quanto tempo vai ser, aonde você vai ficar, perguntar também se ele conhece o local que vai ser visitado, né? Se ele conhece a estrada, se ele conhece o caminho. Isso é interessante nessa verificação do ônibus, não só o ônibus, mas também bater um papo com o motorista, pegar algumas informações com ele, deixar bem claro onde vai ser os pontos de embarque, o ponto de desembarque, tá? Outro item é o bagageiro, são aqui as malas. Sempre que você for fazer o embarque do seu passageiro, você vai pedir para ele fazer uma fila, todos em fila, todas as bagagens. O ideal a empresa, a agência de viagem, fornecer uma etiqueta. Essa etiqueta vai ter o quê? Vai ter o quê? Qual tipo de informação? Vai ter o nome do cliente, os contatos do cliente. Pode ser também, para quem é agente de viagem, fica a dica. Você pode fazer uma etiqueta personalizada com o nome da sua empresa, com a logo da sua empresa. Ah, professor, mas os ônibus também, os motoristas, eles colocam etiquetas eles colam uma etiqueta nas bagagens. Sim. Só que essa etiqueta geralmente é alfanumérica ou numérica, ou seja, não tem o nome do cliente, do passageiro. Então é muito importante já ter essa identificação durante a viagem, até quando chega no hotel também, identificar as bagagens. Imagina, um cliente quer pegar a bagagem dele, você pergunta para ele como é a sua mala? A minha mala é uma preta. Quantas malas pretas os nossos passageiros carregam? Então, se tiver a etiqueta, funciona, tá? Frisa aos clientes sempre, antes de colocar a bagagem, se tudo que ele vai precisar durante a viagem está na bagagem de mão, está na bolsa, na mochila, porque o bagageiro só será aberto no seu destino, tá? Ou seja, você vai fazer os embarques, vai colocar as bagagens, se for necessário bagagem, porque tem viagens que é só bate e volta, tem outras que tem hospedagem. Nessas automaticamente o bagageiro vai ser aberto. E aí você vai perguntar para ele, você está com tudo que você vai precisar durante a viagem está com você? Remédio de uso contínuo, dinheiro, carregador de celular, está com você ou está na bagagem que eu vou guardar? Está na bagagem. Então, por favor, tire, porque durante nossa viagem o bagageiro não será aberto. É muito comum durante a viagem, esqueci meu remédio. E aí você não vai ficar abrindo bagageiro em qualquer lugar. Isso é questão de segurança para o seu cliente. Então deixe isso bem claro, tá? Bem claro. O bagageiro também tem uma coisa interessante. Como ele tem várias aberturas, no retorno da sua viagem, se você tem, exemplo, 3 desembarques, você pode, para cada uma dessas entradas, automaticamente o motorista já vai saber disso, ele vai estar ali fazendo o trabalho dele, você vai estar auxiliando ele também. Para cada abertura destas bagagens aqui, você vai colocar um destino. Vamos supor que, pegar o exemplo de Niterói, eu tenho um grupo que vai parar na Caçula. Então, uma portazinha dessa aqui pode ser direcionada para a Caçula. Outro vai parar na Praça Zé Garoto. A outra, segunda, para a Praça Zé Garoto. Vocês estão entendendo? Nos embarques, eu não preciso me preocupar com a ordem das malas. Mas no retorno, para os desembarques, aí sim eu posso fazer essa organização para facilitar muito mais a minha vida e a vida do cliente também, tá? Outro item é o próprio embarque. Ou seja, só vai entrar no seu ônibus os passageiros que tiverem a documentação exigida, por exemplo, como a identidade, o voucher da empresa. Muitas empresas elas emitem voucher para sinalizar que aquele pacote foi pago, foi quitado, e aquele passageiro está autorizado a fazer viagem. Então, qual é a postura do guia? Ele fica na porta do ônibus, com essa lista de passageiros, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Ele faz uma saudação para cada um dos passageiros, pede para todo mundo fazer fila, logicamente, e nessa fila ele vai pedindo a documentação, vai verificando e vai dando boa viagem para todo mundo.
não pode embarcar sem a identidade, sem identificação, tá? Então, muito cuidado com isso. Automaticamente, na hora que você estiver na porta fazendo o embarque das bagagens já serão feitas. Então, macete, gente. Faz um pré-check-in primeiro. Na medida que seus clientes forem chegando, você vai perguntando para ele, vai pedindo a identidade. Já verificando. Porque se você marcou, vamos supor que o embarque esteja marcado para as 7 horas, e às 6h40 está todo mundo ali, todo mundo já chegou. Você já pode sair mais cedo, automaticamente. Mas se você não faz o pré-check-in, você não tem noção de quantos passageiros, quantos táxis já chegaram. Então é muito importante. Na medida que os passageiros forem chegando, as pessoas forem chegando, verifiquem se é da sua excursão. É muito comum também duas agências diferentes marcarem embarque no mesmo lugar, praticamente quase que no mesmo horário. Então, para evitar que você embarque um passageiro que não seja seu, faça esse pré-check-in. E na hora do check-in, só embarca quem tiver com a documentação. Professor, o meu passageiro pode subir com o cooler dele, pode subir com isopor? Não. Esse tipo de bagagem tem que ser colocado no bagageiro, não pode ser carregado, não pode fazer, não é considerado bagagem de mão, tá? Passageiro ele pode subir bebendo? Não. Há uma lei federal que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. Meu passageiro pode subir fumando? Não, ele não pode fumar no ônibus, porque também existe uma lei que proíbe esse tipo de atividade. Tá bom? Embarque de menores. Verificar se esse menor está viajando com o pai ou com a mãe, se tem autorização. Dependendo da viagem, tem que ter autorização. Se estiver viajando com o pai, tem que ter autorização da mãe. Se estiver viajando com a mãe, autorização do pai. Se estiver viajando com parente, dependendo da viagem, tem que ter autorização dos dois pais. Tá? Fiquem ligados em relação a isso. Outro item é a apresentação. Automaticamente todos entraram no ônibus. Você vai pedir para o motorista se apresentar. Ele vai se apresentar, vai falar sobre as normas de segurança, vai falar um pouquinho sobre a viagem, tá? E vai sentar e conduzir o ônibus. Muito importante, ele vai frisar a questão do uso do cinto de segurança, tá? Quando o motorista sentar e começar a andar com o ônibus, você vai se apresentar devidamente e vai frisar tudo que o motorista falou em relação aos itens de segurança, especialmente o cinto de segurança. Você vai avisar também que o ônibus possui um toalete, se ele vai poder ou não ser usado, porque dependendo da viagem, do local, por questões de saúde pública, o toalete do ônibus não é utilizado. Então, muito cuidado em relação à legislação dos lugares que você estiver viajando. Geralmente no Brasil, o toalete pode ser usado livremente, mas em outros países não. Tá? Caso você venha conduzir um ônibus, fazer uma excursão rodoviária em outro país, fique atento em relação a isso. Você pode falar também sobre se o ônibus possui água ou não, se vai ser servido o serviço de bordo, falar um pouquinho do roteiro, a duração da viagem, sendo que toda vez que você falar sobre duração de alguma coisa, fale sobre duração aproximada. Estaremos chegando num restaurante aproximadamente ao meio-dia, tá? Porque você pode chegar antes ou pode chegar um pouquinho depois, tá? Então nessa apresentação também, se você quiser, você pode pedir para que os passageiros se apresentem. Pode fazer uma dinâmica, dependendo do horário que for e do público que você esteja trabalhando, você pode pedir para que todos também se apresentem. Pode se apresentar ou indo à frente pegando o microfone ou nas suas próprias poltronas, tá? Então fica a dica. Essa apresentação é muito importante porque ela quebra o gelo. Ela quebra o gelo entre cada um dos passageiros e em relação ao guia também. Serviço de bordo. Qual seria o tipo de serviço de bordo? Por que é servido o serviço de bordo? Gente, serviço de bordo, ele foi instituído pensando assim, o seguinte. Imagina o cliente que ele tem que embarcar às 7 horas. Dependendo de onde ele mora, ele acordou às 5, acordou às 6, ele não tomou café da manhã propriamente dito. Ou, se está embarcando à noite, teoricamente ele saiu de repente do trabalho e não almoçou, não jantou, não almoçou. Então, serviço de bordo é para dar um reforço durante a viagem, tá? Reforço em relação à alimentação. Que tipo de serviço de bordo é ideal colocar? O ideal são produtos secos, produtos industrializados, porque ele já vem com a sua data de validade, ele já vem preparado, já vem numa quantidade certa. Ele produz até, dependendo, menos lixo. E também é fácil de recolher. Produtos assim industrializados secos também não deixam odores no ônibus. Imagine se você distribui tangerina para todo mundo dentro de um ônibus.
vai ficar o cheiro. Mas um produto industrializado não. Então um suquinho de caixinha, um biscoito, um bolinho, coisas desse tipo. Você vai distribuir. Dica, tá, gente? O serviço de bordo tem que ser distribuído entre o último embarque, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Geralmente é instituído 3 embarques, tá? E geralmente o primeiro embarque é o mais demorado, os outros dois são mais rápidos. Então, quando acabar o último embarque, é que você faz a apresentação uma apresentação mais aprofundada e pode servir o serviço de bordo entre o embarque e a parada técnica, tá? Para dar um reforço. Antes de chegar na parada técnica, propriamente dita, você já vai recolher o lixo, produzido pelo serviço de bordo, para ser descartado na parada técnica. Parada técnica, ela é utilizada para quê? Primeiro, para que tanto o motorista quanto você e os seus passageiros, eles estiquem as pernas, eles melhorem sua circulação. Ficar muito tempo sentado prejudica a circulação. Então, primeiro item, circulação. Segundo, ir ao toalete. As pessoas vão precisar, pelas necessidades fisiológicas, utilizar o toalete. E se alimentar. Tá? Então a parada técnica é feita para esses 3 itens. Circulação sanguínea, toalete e se alimentar. E alimentação. Tá? O que eu sempre recomendo é que quando chegar na parada técnica, especifique o tempo de parada. Tá? Se for uma parada para lanche, só para lanche, para banheiro, uma coisinha rápida, você pode instituir no máximo meia hora. Se for uma parada para refeições, almoço, jantar, um mínimo de 1 hora. Por que um mínimo de 1 hora para almoço ou jantar? Porque até as pessoas chegarem até o buffet, se servirem, se alimentarem, fazer um pouquinho de digestão, porque não é recomendado logo após o almoço você colocar as pessoas no ônibus. Então, recapitulando, para lanches rápidos, paradinha rápida, no máximo meia hora. Para refeições, no mínimo 1 hora. O que eu recomendo? Não diga assim, a gente vai ficar aqui meia hora, não. Porque meia hora para um cliente é diferente para o outro. Use o relógio, use o celular. Gente, olha, são agora 9 horas. 9h30, todo mundo aqui para a gente ir embora. Ou então, olha, vamos fazer nossa paradinha agora para o jantar. São exatamente 8 horas da noite. 9 horas, todo mundo aqui no ônibus, tá? É muito mais jogo você especificar um horário do que falar que daqui a 20, 30 minutos. É muito mais seguro fazer isso, tá, gente? E na parada técnica, muito cuidado. O guia chegar antes, se marcou às 9, 8h40, 20 minutinhos antes já está na porta, para fazer a contagem dos clientes e verificar se todos estão embarcando. Gente, dica, se a sua intuição diz que tem alguma coisa errada, reconte. E como é que você faz a recontagem dos seus clientes? Simples. Você não vai recontar, se todos estiverem sentados, você não vai fazer a contagem de frente para trás. Porque automaticamente, quando você chegar na metade do ônibus, algum cliente pode levantar e você perder esse cliente. O ideal é você contar de trás para frente. Tá? Então você vai até o final do ônibus, começa a contar de trás para frente para verificar se todos estão ali. Mas professor, a minha intuição diz que tem alguma coisa errada. Tem uma pessoa aqui que eu não conheço. O que você faz? Faz a chamada. Você pode fazer a chamada para verificar. Gente, para a técnica é muito comum ter muitos ônibus. Mais comum ainda as pessoas errarem de ônibus. Então, aviso, muito cuidado para não esquecer seu cliente na parada técnica e nem pegar cliente de outra agência, tá? Então faça sempre essa contagem. Outro item a ser observado é a animação. A animação de bordo é muito importante. Existem 2 tipos de animação, a passiva e a ativa. O que seria animação passiva, professor? Simples. É você colocar uma música de fundo no ônibus, é você de repente colocar um jornal, uma revista, é de repente você proporcionar ao cliente alguma experiência que ele faça por si só. O próprio nome diz, passivo, representa que não é o ônibus todo participando como uma coletividade, e sim o próprio passageiro. De repente, uma dica que eu dou para vocês podem comprar caça-palavras. Hoje em dia tudo é baratinho, você pode comprar um pacote com vários, colocar a logomarca da sua empresa, colocar no banco de cada passageiro para eles poderem pegar,
conseguir algumas revistas para colocar. Ah, professor, mas tem gente que enjoa durante a viagem se ficar lendo. Quem enjoa durante a viagem vai pegar essa revista e vai guardar. É um item para ele. Então essa atividade é a animação passiva. A animação ativa é aquela que o cliente participa junto com todos. Pode ser um amigo oculto, pode ser um bingo, um sorteio, pode... tem várias animações envolvendo música, envolvendo charadas. Professor, que momento eu uso para a animação de bordo? Logo no início? Não. Dependendo do horário que você esteja embarcando, não cai bem você fazer uma animação de bordo, porque as pessoas vão querer descansar um pouquinho. Você tem que sentir o seu grupo e ver o momento certo de fazer essa animação. Você pode de repente fazer uma animação no engarrafamento, pode fazer uma animação no retorno. A animação pode ser da entrega do amigo oculto, tá? Que tem que ser sorteado antes ou até durante a viagem, tá? É interessante porque a animação, o próprio nome diz, ela anima o cliente, mas ao mesmo tempo ele distrai o cliente. Faz a viagem, que pode ser longa, parecer mais curta, tá? Na animação os corações são alegrados, as pessoas participam. E a verdadeira animação de bordo, qualquer tipo de animação, trabalha sempre com os dois Cs. Competitividade, ou seja, todo mundo vai estar competindo entre si, ou um grupo contra o outro, mas ao mesmo tempo colaboração. As pessoas vão estar colaborando entre si, tá? Então, uma outra dica também, muito cuidado com duas coisas. Primeiro, a animação não se tornar um item inconveniente. Se você vê que as pessoas não estão querendo participar, não estão querendo brincar, não insista. Segundo item, se você vê que a animação está indo longe demais, se as pessoas estão brincando demais, estão ultrapassando limites, você já dá uma parada, tá? É sempre bom isso. E geralmente acontece no amigo oculto, quando a pessoa quer falar uma característica do seu amigo, quer falar alguma coisa que de repente possa ofender. Então muito cuidado, preste bem atenção nisso, tá bom? E finalizando a questão do desembarque. O desembarque é muito importante. No desembarque o cliente está voltando. Enquanto no embarque ele está ansioso por realizar o sonho de viajar, ele está embarcando ansioso porque vai conhecer um local que ele queria muito, ele vai para uma festa, ele vai visitar uma cidade, ou vai revisitar uma cidade, de repente um tempo de infância e tal. No desembarque, que é o retorno, ele já está satisfeito. Ele conheceu a cidade, ele conheceu o destino. Ele agora quer chegar em casa. Quer chegar em casa, quer contar para seus familiares, quer descansar. Então, ao fazer o embarque final, ao fazer o retorno, embarque todo mundo, tenha certeza que todo mundo esteja ali. Faça o embarque das bagagens. Siga aquela dica que eu dei. Para cada uma dessas entradas aqui, coloca um destino diferente para você poder desembarcar seu cliente. E aí você retorna. No primeiro embarque, você fica na porta, você avisa as pessoas, gente, nós estamos chegando no embarque da Caçula, por exemplo, que fica em Niterói. Por favor, não esqueçam suas pertences, deixa bem claro em cada parada para quem for descer, para não esquecer nada. Muitos itens são esquecidos facilmente, como carregador, celular, bolsa, óculos. Então, em cada desembarque, avise, pessoal, verifique seus pertences para não esquecer nada. Você vai ficar na porta do ônibus, vai se despedir de todo mundo, tá? Vai se despedir de todo mundo. E também vai acompanhar a retirada das bagagens, tá? O motorista, geralmente, ele pode descer, geralmente ele desce, na verdade ele desce, abre o bagageiro, a porta respectiva para aquela parada, os clientes pegam suas bagagens e saem. Você volta para o ônibus, continua. Sempre faça isso. Verifique se o bagageiro correspondente àquela parada foi aberto. Verifique se todo mundo que está saindo está com a sua bagagem, tá? Em cada parada avise. Desembarque final. Todo mundo desceu, não tem mais ninguém. O que você faz? Você vai embora? Não. Você vai dar uma última verificada no ônibus para saber se não esqueceram nada. Vai fazer uma última verificada no bagageiro para saber se não esqueceram bagagem nenhuma. Sempre dentro do ônibus verifique entre uma poltrona e outra. É muito comum entre uma poltrona e outra ficar preso ali, de repente, o celular, carteira.
Então verifique os cantos da poltrona, verifique o chão também, verifique a prateleira do ônibus onde é colocada as bagagens de mão. Dê uma olhada no banheiro também para ver se não esqueceram nada, para ver se está tudo ok. Se despeça do motorista e aí sim o seu trabalho finalizou. Tá bom, pessoal? A minha ideia hoje foi dar essa revisão, por algumas vezes eu já dei essa revisão também, porque essa revisão de procedimento operacional padrão, nós vamos estar sempre verificando no curso, não só na teoria, mas também na prática, nas nossas viagens técnicas. Por isso que é muito importante esses itens estarem já praticamente entrando no DNA de vocês, porque é o que vocês vão estar vendo no dia a dia, tá? No trabalho de viagem rodoviária de vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos, torcendo para que toda essa situação da pandemia termine, para a gente poder se encontrar pessoalmente e começar nossas atividades e as nossas viagens, tá? Quero desejar um bom dia a todos, tá? E até a próxima.